o Lira aproveitando o arquivamento da denúncia para poder criticar a Lava Jato. E aí eu vou concordar com você, Lira, no seguinte sentido. Mas aí é bom para você que está nos assistindo entender a diferença das lava-jatos, tá? O Lira, como é um sujeito com foro privilegiado, já era um político, já tinha foro privilegiado, ele foi denunciado pela PGR do Rodrigo Janot. Que desculpa. Rodrigo Janot, o que ele cometeu, né? O que ele cometeu de tropeços, de erros, não está no gibi. Né? O Rodrigo Janot, inclusive o Álvaro Dias queria filiar o Rodrigo Janot também aí para tentar concorrer. Eu não sei, eu acho que foi num papo desse aqui, eu fiz aqui os meus alertas, as minhas críticas, porque o Rodrigo Janot, ele infelizmente maculou a Lava Jato, né? Toda a história envolvendo a delação, a denúncia contra o Michel Temer, né? Essa coisa feita de forma assoberbada ali, ignorando a tecnicalidade, a necessária tecnicalidade para você montar uma denúncia bem feita. Eu sempre fui crítico das delações firmadas pela PGR, sempre fui, nos meus vídeos, nas minhas matérias. Eu me lembro perfeitamente na delação do Sérgio Machado, por exemplo. A delação do Sérgio Machado é uma brincadeira de mau gosto. Né? Ele livrando ali, protegendo os filhos, e os filhos, você tinha um filho que era executivo em banco lá fora, você tinha um outro que também tinha negócio de imóveis, ele, né, várias provas envolvendo ali a articulação, o uso dos filhos ali nos negócios privados dele, e ele fez uma delação em que ele protegeu os filhos e entregou aí, fez aquelas gravações que a gente sabe, né, gravação do Jucá, com aquela história gravação com o Renan, gravação dessa gente lá, daquela história do Jucá, que ele inclusive fala do fazer um acordão, né, com o Supremo, com tudo, na época ainda em que se discutia o impeachment da Dilma Rousseff. Então, assim, atropelos, vazamentos, o pessoal fala muito de vazamento da Lava Jato em Curitiba, mas o que vazou de Lava Jato vazou aqui em Brasília. Vazou aqui. Em Curitiba você tinha os processos sendo protocolados num sistema eletrônico que você fazia consulta, você, o advogado, qualquer pessoa podia lá fazer a consulta dos documentos, da busca e apreensão, dos relatórios de inteligência, das sentenças, da denúncia, né, da representação, de tudo. Aqui não, aqui ninguém ficava sabendo, porque você não tem o mesmo sistema. Mas aí de vez em quando vazava uma peça para um lado, para o outro, né, muitas vezes prejudicando uma investigação. Né? E essas delações feitas de maneira assoberbada, feitas no atropelo, muitas vezes elas não, de fato, elas não trouxeram os indícios mínimos necessários, junto com a corroboração por provas, para poder ter uma condenação depois, para poder ter a abertura do processo para você ter a instrução dele. Então, aí fica parecendo até que é uma estratégia, não sei se consciente ou inconsciente, né, de você fazer denúncias frágeis só para fazer espuma, para lá na frente essas denúncias serem derrubadas e isso macular a própria operação. Então, deveria ter as operações que decorreram aí, ou que correram em instâncias diferentes, deviam ter nomes diferentes, né, para a gente poder fazer essa diferenciação. Eu acho, muitas vezes eu vejo o pessoal confundindo, falando que o fulano não sei o quê, não sei o quê. Eu falo assim, bicho, espera aí, mas o fulano nunca foi julgado em Curitiba, nunca foi investigado por Curitiba. Às vezes o negócio era lá no Rio, às vezes era aqui em Brasília, às vezes era no Supremo, na maioria das vezes. Aliás, a maior parte dos problemas de condenações acontece aqui. Claro, a gente sabe que muitas vezes você tem ali uns arquivamentos que são meio injustificados. O inquérito tem que arquivar porque ficou aberto mais de um ano. Pô, peraí, mas se não teve diligência, não teve pedido de diligência, não teve cumprimento de diligência, busca e apreensão, análise de inteligência financeira, como é que você vai ter os elementos para que aquilo vá adiante? Então você tem várias coisas que podem inviabilizar uma investigação. Você tem um inquérito que pode simplesmente não avançar, e aí depois o ministro vai lá assim, o inquérito está parado, mais de um ano, então, decurso de prazo aqui, encerra o inquérito. Né? Essa denúncia veio só com delação.
A delação, por exemplo, a denúncia lá, a denúncia contra o Aécio, num dos casos do Aécio, que vem delação de executivo da Odebrecht, né, de 2 executivos diferentes, você tem 2 versões diferentes dos mesmos delatores, que assinaram delações em conjunto. Desculpa se isso aí não é estratégia, porque no mínimo você teria que fazer o quê? Chamar os delatores e falar assim, amigo, você delatou uma coisa aqui que o teu colega aqui está dizendo que não aconteceu, e fazer uma cariação. E se não tiver prova, um ou outro não tiver prova, perde os benefícios. Então a gente tem que entender do processo de fato para saber o que é armado, o que não é armado, o que tem interesse que seja derrubado, o que tem interesse que não seja, tá? Então, assim, vem discutir comigo, eu vou explicar.